Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Título 6. Dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Capítulo 1. Dos deveres e das proibições. Seção 1. Dos deveres. Artigo 241. São deveres do funcionário. Inciso 1. Ser assíduo e pontual. Inciso 2. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente legais. Inciso 3. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. Inciso 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, e especialmente sobre despachos, decisões ou providências. Inciso 5. Representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Inciso 6. Tratar com urbanidade as pessoas. Inciso 7. Residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. Inciso 8. Providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de família. Inciso 9. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. Inciso 10. Apresentar, se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado quando for o caso. Inciso 11. Atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para a defesa do Estado em juízo. Inciso 12. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Inciso 13. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. E inciso 14. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Seção 2. Das proibições. Artigo 242. Ao funcionário é proibido. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Inciso 3. Entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Inciso 4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Inciso 5. Tratar de interesses particulares na repartição. Inciso 6. Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas. Inciso 7. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. E inciso 8. Empregar material do serviço público em serviço particular. Artigo 243. É proibido ainda, ao funcionário: inciso 1. Fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo por si, ou como representante de outrem. Inciso 2. Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais, ou de sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição, ou serviço em que esteja lotado. Inciso 3. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes federais, estaduais ou municipais, exceto o privilégio de invenção própria. Inciso 4. Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição, ou serviço em que esteja lotado. Inciso 5. Aceitar representação de Estado estrangeiro, sem autorização do Presidente da República. Inciso 6. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. Inciso 7. Incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Inciso 8. Praticar a usura. Inciso 9.
constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Inciso 10. Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas, no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Inciso 11. Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito. E inciso 12. Fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição dos itens 2 e 6 deste artigo a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio. Artigo 243. O disposto no artigo 243, inciso 4, desta lei, não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade concedente de estágio que atuar como professor orientador. Parágrafo único. O funcionário de que trata o caput deste artigo deverá evitar qualquer conflito de interesses e estará sujeito, inclusive, aos deveres de: item 1. Comunicar, ao superior hierárquico, qualquer circunstância, suspeição ou fato impeditivo de sua participação em decisão a ser tomada no âmbito da unidade administrativa. Item 2. Abster-se de atuar nos processos ou procedimentos em que houver interesse da instituição de ensino. Artigo 244. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. Capítulo 2. Das responsabilidades. Artigo 245. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual, por dolo ou culpa, devidamente apurados. Parágrafo único. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade. Inciso 1. Pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. Inciso 2. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda, ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. Inciso 3. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita, ou que tenham com eles relação. E inciso 4. Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Artigo 247. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Artigo 248. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento, ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. Parágrafo único. No caso do item 4, do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão, e na reincidência, a de suspensão. Artigo 249. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Artigo 250. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, na forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que incorrer. Parágrafo 1º.
a responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Parágrafo 2º. Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. Parágrafo 3º. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial, por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Título 7. Das penalidades, da extinção da punibilidade, das providências preliminares, das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância. Asterisco título 7I com redação dada pela Lei Complementar nº 1361, de 21 de outubro de 2021. Capítulo 1. Das penalidades e de sua aplicação. Artigo 251. São penas disciplinares. Inciso 1. Repreensão. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Multa. Inciso 4. Demissão. Inciso 5. Demissão a bem do serviço público. E inciso 6. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 253. A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Artigo 254. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Parágrafo 1º. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2º. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Artigo 255. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Artigo 256. Será aplicada a pena de demissão nos casos de: Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Procedimento irregular, de natureza grave. Inciso 3. Ineficiência no serviço. Inciso 4. Aplicação indevida de dinheiros públicos. E inciso 5. Inassiduidade. Parágrafo 1º. Considerar-se a inassiduidade a ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de 15 dias consecutivos, ou por mais de 20 dias úteis intercalados, durante um ano. Parágrafo 2º. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Parágrafo 3º. Para a configuração do ilícito administrativo de inassiduidade em razão da ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, observar-se-á o seguinte. Item 1. Serão computados os sábados, os domingos, os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. Item 2. Se o funcionário cumprir a jornada de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados, dos domingos, dos feriados e dos pontos facultativos, serão computados os dias de folga subsequentes aos plantões a que tenha faltado. Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que: Inciso 1. For convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos. Inciso 2. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Inciso 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. Inciso 4. Praticar insubordinação grave. Inciso 5. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima defesa. Inciso 6. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Inciso 7. Receber ou solicitar propinas, comissões,
presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Inciso 8. Pedir por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Inciso 9. Exercer advocacia administrativa, e Inciso 10. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber. Inciso 11. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fins de terrorismo. Inciso 12. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro, ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Inciso 13. Praticar ato definido em lei como de improbidade. Artigo 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Artigo 259. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o inativo. Inciso 1. Praticou quando em atividade, falta grave para a qual é cominada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Inciso 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República, e Inciso 4. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Artigo 260. Para aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes. Inciso 1. O governador. Inciso 2. Os secretários de Estado, o Procurador-Geral do Estado e os superintendentes de autarquia. Inciso 3. Os chefes de gabinete, até a de suspensão. Inciso 4. Os coordenadores, até a de suspensão limitada a 60 dias, e Inciso 5. Os diretores de departamento e divisão, até a de suspensão limitada a 30 dias. Parágrafo único. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Artigo 261. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Inciso 1. Da falta sujeita a pena de repreensão, suspensão ou multa em 2 anos. Inciso 2. Da falta sujeita a pena de demissão a bem do serviço público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, em 5 anos. Inciso 3. Da falta prevista em lei como infração penal, no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. Parágrafo 1º. A prescrição começa a correr. Item 1. Do dia em que a falta for cometida. Item 2. Do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência, nas faltas continuadas ou permanentes. Parágrafo 2º. Interrompem a prescrição a portaria que instaura sindicância e a que instaura processo administrativo. Parágrafo 3º. O lapso prescricional corresponde. Item 1. Na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. Item 2. Na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. Parágrafo 4º. A prescrição não corre. Item 1. Enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial, na forma do parágrafo 3º do artigo 250. Item 2. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Item 3. Durante a suspensão da sindicância, nos termos do artigo 267-N desta lei. Item 4. No curso das práticas autocompositivas. Item 5. Durante o prazo estabelecido para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Parágrafo 5º. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Parágrafo 6º. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Artigo 262.
O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade o disposto neste artigo. Artigo 263. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas.